Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, mais uma notícia. Essa pesquisa que mostra Bolsonaro vencendo Lula, caso estivesse elegível. Vamos falar sobre isso e muito mais, mas antes, uma surpresa que eu prometi para vocês. Abre a câmera aí, Lucas. Joyce Serrão. Estamos na área, hein? Tinha aquela música I'm Singing in the Rain. Não, aqui é I'm Working in the Rain. Tá chovendo a beça em Curitiba. Chovendo a beça, Serrão. Você trouxe a chuva, mas também trouxe os seus comentários para nossa bancada aqui. Será que Alexandre de Moraes vai deixar o Bolsonaro atropelar o Lula? Porque vai ser assim, pelo que está mostrando a pesquisa, né? Boa tarde, Serrão. Exatamente. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. O que é mais forte? A vontade de quem supostamente comanda o sistema de poder no Brasil ou a vontade popular? É essa resposta que a gente vai ter que esperar para acontecer daqui a uns 2 anos. Ou um pouco antes. Por quê? Por enquanto, todo o sistema de poder joga contra Jair Bolsonaro. Ele já tem 2 condenações eleitorais que o tornam inelegíveis e tem lá uma multa de R$425 mil para pagar. Onde é que o cara vai arrumar esse dinheiro, hein? Isso aqui é impressionante, né? Dinheiro não nasce em árvore, né? Então, são questões assim assustadoras. Isso, para quem está na opinião pública, gostando ou não gostando do Bolsonaro, fica clara uma perseguição. O sistema perseguindo Bolsonaro. E aí vem o efeito colateral da perseguição. O brasileiro não gosta desse tipo de postura. O brasileiro, o cara perseguido aqui, ele acaba ganhando adesão. É o que a gente está vendo. Então, Bolsonaro soma o fato dele ter um discurso que ainda consegue juntar muita gente com o fato objetivo de que ele está sofrendo uma perseguição e isso as pessoas acabam aderindo naturalmente a ele em função do fato persecutório. Então, isso pega mal. Então, a estratégia do sistema de poder, eu já cansei de dizer, é completamente equivocada. Ministro Alexandre de Moraes, ele agora reafirmou o poder dele e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas os advogados de Bolsonaro pediram ao Tribunal Superior Eleitoral para que o caso dele fosse avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. Ok. Aí o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Disse simplesmente que o Supremo Tribunal Federal não vai avaliar o caso. Mas, espera aí, Houston, we have a problem. O ministro Alexandre de Moraes pode falar pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí vem a grande confusão, né? O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas um não é a mesma coisa que o outro. E aí, a gente está vendo agora um dilema que vai ter que ser resolvido. Quem é mais forte? O que vale no fim das contas? O Supremo ou o Superior? Esse embate não era para estar acontecendo no Brasil. O que tem que valer no Brasil não é nem o Supremo, nem o Superior. Aqui tem que valer a legalidade com legitimidade. O Estado de Direito pleno é que tem que valer. Então, esse tipo de conflito institucional desnecessário que está sendo jogado pelo sistema de poder que quer se livrar de Jair Bolsonaro a todo custo, ele gera um problema não para o Bolsonaro, não para o bolsonarista, ele gera um problema para o Brasil. Quer ter coisa pior do que nós estamos vendo hoje, nessa mais grave crise institucional da nossa história, em que você tem um Supremo Tribunal Federal que está tendo problemas de respeito perante a população? Você, sinceramente, fala, eu digo sinceramente, eu não gostaria de ter um Supremo Tribunal Federal sofrendo o desgaste que ele sofre hoje. Isso é ruim, é uma instituição importantíssima, é o guardião da Constituição.
Mas se o guardião da Constituição não está sabendo utilizar bem a autoridade, aí o bicho pega. Porque, já cansei de dizer aqui, vou repetir sempre, a autoridade pode duas coisas, menos duas coisas que ela não pode. Ela pode tudo menos duas coisas. Primeira coisa que ela não pode abusar da autoridade. E segundo, a autoridade não pode se desmoralizar. Porque quando ela se desmoraliza, ela derruba a confiança das pessoas na instituição. E é isso que a gente está vendo acontecer. Então, o caso Jair Bolsonaro é muito complicado. Bolsonaro cresce em popularidade. Bolsonaro é alguém que hoje tem pressão política suficiente para, na hora certa, fazer uma pressão junto ao Congresso Nacional para conseguir uma anistia contra as condenações dele. E aí, o que vai fazer? O Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal vão reagir contra a vontade popular, contra a vontade dos representantes do povo? Qual seria a consequência de uma crise desse tipo entre os poderes? Então é isso que a gente tem que avaliar. Então, Bolsonaro está no papel dele agora. Está rodando o país, está fazendo campanhas cívicas, está articulando aí para eleger vereadores. Ele hoje é o cara com grande popularidade, é o inelegível com a maior capacidade de eleger alguém. Então, isso está gerando revolta no sistema de poder. Isso, com certeza, causa uma certa inveja a Luiz Inácio Lula da Silva, que está sendo um presidente impopular, aquele que está sendo obrigado a terceirizar a tirania para o outro poder, já que nem isso ele tem capacidade de ser o tirano de plantão, então ele terceiriza para os outros e tira a casquinha da tirania. E aí, Bolsonaro é quem vem crescendo. E agora pesquisas começam a apontar que Bolsonaro é o favorito para uma eventual sucessão presidencial, faltando muito tempo ainda para essa sucessão acontecer. Então, esse é um desastre político institucional para o governo e para algumas instituições que insistem em tentar acabar com Bolsonaro. Esse não é o caminho. Vou repetir pela última vez, ou se precisar, pela 13ª vez. Poder judiciário não tem legitimidade para fazer política. Quando ele se mete na seara que não é dele, a crise sobra para a nação. E a nação brasileira não merece isso. É isso aí, Jorge Serrão, ao vivo aqui na nossa bancada. Deixe seu like, seu comentário e, é claro, compartilhe também o Sem Rodeios com seus amigos para que todo mundo fique muito bem informado. O Serrão comentou sobre esse levantamento feito pela Paraná Pesquisas, onde coloca o Bolsonaro num confronto com o Lula, vencendo o atual presidente. O Lula, em um outro cenário, venceria, segundo as pesquisas, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas quando enfrenta o Bolsonaro, o Lula perde Marco Antônio Costa, mesmo sem poder, pelo menos até o momento, se eleger, ou pelo menos se candidatar, aí o nosso Jair Bolsonaro vence Lula, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas. Resta saber se o Supremo Tribunal Federal e todos os supremos que pensam a respeito vão deixar que Jair Bolsonaro se candidate, ainda mais com informação dessa, né, Marcão? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Serrão, Cláudio Dantas, todo mundo aqui da equipe da Gazeta do Povo e que está nos assistindo aqui no Sem Rodeios. Olha, quando a gente olha para um sistema que comete irregularidades, crimes, e o sistema ele é composto pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, eu acho que fica muito, muito claro que a questão jurídica ela é um mero pano de fundo. Na verdade, ela é um pretexto de fundamentação que é utilizado pelos burocratas que se tornaram mais do que juízes, mais do que ministros guardiões da Constituição. Se tornaram ativistas políticos, perseguidores totalitários. A manutenção da inelegibilidade do Bolsonaro hoje, e eu falo isso e repito, não importa quem esteja no TSE. Importaria se fosse outra pessoa que não Cássio Nunes. Se fosse outra pessoa, né, que não seja o André Mendonça. Eles se tornaram uma espécie de... Eu posso chamá-los de corte do Gilmar Mendes? De quem é a Suprema Corte, afinal de contas?
Ah, Marco, mas tem 3 ministros da Suprema Corte, 4 advogados, então tem menos ministro do que advogado. Vocês já viram a relação espúria que é lá no TSE? Você tem 4 advogados. Que advogado, que jurista denunciou o CIED? Que não seja um jurista ou um professor de direito com viés conservador, que nem tem o André Marsiglia, que nem você tem toda hora, né, o próprio Ives Gandra da Silva Martins apontando os abusos, apontando como é abjeta a postura dos ministros e do TSE. E a grande questão que fica é essa, né? É uma democracia sem povo. Como que a gente pode falar em democracia se você tem criminosos na cúpula do judiciário? E pior, a gente conseguiu inovar. Conseguiu inovar em tirania 2.0 desse século XXI, que é uma tirania iniciada pelo Poder Judiciário com a complacência, cumplicidade, apoio estrutural, apoio logístico, apoio comunicacional de oligopólios, monopólios da comunicação. A gente está exportando esse vírus macabro para o resto do mundo. Então, no final das contas, por mais que as pesquisas saiam, por mais que a gente veja a mobilização popular em prol do Bolsonaro, ele vai continuar. E isso não vai ajudar em nada quando você tem um sistema corrupto que sabe disso, já sabia disso quando da sua declaração de inelegibilidade. Já sabia disso antes. Na verdade, pessoal, é o seguinte, o sistema ele está lutando contra o povo. O sistema, ele sabe disso desde que as redes sociais elegeram o Bolsonaro, que de campanha gastou 4 milhões de reais para a presidência da República. Tem vereador nos rincões do país que gasta mais. Depois, vocês sabem muito bem por que ele gasta mais. Ele não vê nem isso com verba de parlamento, com verba da Câmara dos Vereadores, com verba de deputado estadual, mas eles gastam mais porque eles querem fazer parte, eles querem compor o sistema. Então, quando eles viram que o Bolsonaro se elegeu com o apoio e a mobilização popular, opa, esse cara é um alvo. Tanto que lá atrás, vocês vão pegar discurso, tem o Celso de Mello insinuando que o Bolsonaro é fascista, é nazista. Insinuando a mesma porcaria nojenta e asquerosa que a tese para professorado, aí, a tese de docência para entrar na USP do Alexandre de Moraes. Então são pessoas que querem se preservar porque eles são a representação personalíssima de um sistema que odeia o povo e que odeia o potencial das redes sociais, que mesmo censurando as próprias redes por conta própria, mesmo ela censurando a direita, o conservadorismo no Brasil, nos Estados Unidos, é impossível ter controle total e absoluto, a não ser que você comece a censurar, a não ser que você puxe o tapete do cara, como eles fizeram. Vamos puxar o tapete. Se reuniu com quem? Com o embaixador. Não. Só ministro do Supremo pode se reunir com o embaixador. Presidente da República, não. E quem falar alguma coisa em sentido contrário a isso, cai no CIED. É inimigo da democracia deles. É a democracia deles, né? Democracia trans. Tirania hard. Nível hard. Tirania pesada. Tá cheio de ditador no mundo que não tem a cara de pau de fazer isso que o Supremo tá fazendo hoje no Brasil. E tem gente ainda que fala, não, vivemos numa democracia, o Supremo comete abusos. É aquela opinião meio estadão, meio burra, meio pueril e burra, de achar que, né,
O ditador vai se autoproclamar ditador. Saiu o editorial do Globo falando que o Supremo defende a liberdade de imprensa contra essa judicialização ostensiva, essa perseguição ostensiva judicial a jornalistas. Eles promovem isso, né? E é sempre importante lembrar a todos da audiência, porque tem outro lado pueril e ingênuo disso. Você não precisa enforcar e esquartejar todos os conservadores. Você só precisa esquartejar e deixar acuado o líder maior deles. É o Bolsonaro. Ai, mas eu não gosto do Bolsonaro. Eu tenho várias restrições ao Bolsonaro. Mas, amigo, aqui eu estou fazendo análise com você. Isso não é torcida. Isso é análise. Se fosse outra pessoa, falaria a mesma coisa de outra pessoa. O que está acontecendo é, basta enforcar sempre meia dúzia, ali, aqui, pronto. Quantas pessoas que vocês conhecem que falam, melhor não postar sobre isso, melhor a gente ficar quieto, melhor não falar. Pô, Marco, vocês têm coragem de falar sobre isso, hein? Não tinha que ter coragem para falar sobre isso. Criticar o Supremo? Pedir a reforma do Supremo? Pedir impedimento de ministro que comete golpe, que cometeu golpe? À luz do dia, dando risada? Na esteira de tudo isso, o Alexandre de Moraes ainda falava, precisamos prender e multar muita gente ainda. Cara, tem uma compilação, dá para fazer um tratado de demência, de estupidez e tirania do que está acontecendo hoje no Brasil. Não se enganem, meus amigos. É aquela velha história. Você acha que só estão indo atrás do Bolsonaro. A hora que você, petista de carteirinha, psolista de alma e de espírito, a hora que você der uma tisnadinha contra o sistema vai te engolir gostoso. E você não vai ter ninguém para pedir socorro. É isso aí, Marco Antônio Costa. Regina. Pessoal, assim, para começo de conversa, eu acho que nem os eleitores do Lula vai apoiar ele em 2026. Tá certo que tem louco para tudo nesse mundo, mas isso mostra, né, ali os militantes ali de esquerda que passaram mão na cabeça do Lula durante as eleições, estão todos protestando contra o governo, né? Temos os exemplos dos professores, temos os exemplos dos enfermeiros que esse ano, se eu não me engano, teve uma paralisação. Então, assim, muitos ali apoiaram o governo e hoje protesta contra, né, o Lula, que 2026 pode ser que teremos uma eventual Michele como eleitora para presidente. E realmente eu acho que se o Bolsonaro entrar de cabeça em um processo para eleger qualquer pessoa, eu acho que essa pessoa também venceria o Lula, porque assim, o apoio que ele teve em 2022 ele não vai ter em 2026, porque a taxa de desemprego, a taxa de economia só cai e cai cada vez mais. Tem as pesquisas da Datafolha que mostram que a rejeição ao governo só aumenta, então acho que em 2026 ele não virá vencer. Aí haja preocupação para o Supremo ali, para esse pessoal, para essa corja da esquerda. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!